Vamos iniciar a unidade 2. E nesta unidade é muito propício para reflexão sobre diferentes posições políticas e sobre como a política internacional pode intervir em questões relacionadas às decisões e aos temas particulares de cada nação. Note, o título do capítulo 6 é As Revoluções Russas. Mas seria revolução ou revoluções? O título do nosso capítulo em análise se refere às revoluções russas, ou três revoluções. São momentos distintos ao longo do tempo que estão ligados, de certa forma, entre si. Me refiro mais especificamente a 1905 e fevereiro e outubro de 1917. Agora, quando falamos de Revolução Russa, me refiro ao fato histórico ocorrido em outubro de 1917, com a formação da União Soviética e Revolução Marxista, ditadura do proletariado e alternativa real ao capitalismo liberal. Mas, antes de analisar a revolução, ou melhor, as revoluções, precisamos observar o Império Russo, que no período era chamado de Gigante dos Pés de Barro, pois embora fosse um país enorme, possuía bases econômicas, políticas e sociais muito atrasadas para o seu período histórico. Se isso não bastasse, a Rússia vivia dentro de um sistema político conhecido como czarismo, pautado no regime absolutista e antidemocrático. A influência do antigo regime e o atraso em relação ao contexto político liberal europeu delimitavam o contexto. Na economia, a industrialização era frágil. Não houve uma ascensão da burguesia como nos outros países europeus, dificultando assim a consolidação de uma revolução industrial. A industrialização que havia dentro da Rússia era incipiente e concedida pelo próprio czar. O czar autorizava a presença de indústrias estrangeiras vindas da Inglaterra e França, de aliados políticos dentro da Rússia. Em relação à burguesia europeia que entrara em ascensão no século XIX, a burguesia russa era frágil, e exatamente por esse fator histórico tinha uma aproximação com o czarismo. E perceba, nos centros industriais russos, essa burguesia era eficiente na exploração do proletariado russo, como existia na Inglaterra, França e outros países. Enfim, nesse período histórico, o Império Russo era majoritariamente rural, com grande concentração de terras nas mãos de poucos e o campesino extremamente pobre e faminto. Mediante o fracasso na Guerra da Crimeia, por exemplo, o regime czarista passou a compreender que, para manter-se no poder e legitimar seus interesses militaristas, era preciso aderir ao processo de modernização e industrialização já comum em grande parte do Ocidente. Em resposta a essa condição, iniciou-se um gradual processo de modernização do Império Russo sob o comando de Alexandre II, a partir de 1856. Tratando-se de um dos mais importantes processos revolucionários do século XX, a saber, as revoluções russas e a ascensão do socialismo, vamos dedicar a nossa atenção ao termo-chave do nosso capítulo, revolução. Para tanto, iremos dialogar com os historiadores Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva por meio do Dicionário de Conceitos Históricos em tela. Revolução. Somente com a Revolução Francesa, o termo revolução ganhou o significado que tem hoje, o de uma mudança estrutural convulsiva e insurrecional. O historiador Hector Brutt define uma revolução como um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social. Um confronto entre a classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse poder. O autor apresenta ainda algumas das características mais marcantes de uma revolução. A rapidez com que as mudanças são processadas durante esse fenômeno
e a violência com que são feitas. Nesse sentido, uma revolução é sempre traumática porque tira a sociedade de sua inércia, movimentando a estrutura social. Revolução, como categoria de análise, significa todo e qualquer fenômeno que transforma radicalmente as estruturas de uma sociedade, quaisquer estruturas, e não apenas estruturas políticas, econômicas e sociais. Na perspectiva política, a historiografia identificou dois exemplos históricos e distintos de revolução na contemporaneidade: as revoluções burguesas e as revoluções proletárias. Os principais modelos são, respectivamente, a Revolução Francesa e a Revolução Russa. Os mencheviques, do russo menche, que significa minoria, acreditavam na possibilidade de uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia, e que seria possível derrubar o czarismo por via eleitoral. Acreditavam ainda na possibilidade de esperar o pleno amadurecimento do capitalismo quando suas contradições aflorariam. Era, portanto, uma interpretação ortodoxa do pensamento marxista. Já os bolcheviques, do russo bolche, que significa maioria, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores por meio de uma revolução proletária, abolindo a propriedade privada dos meios de produção e as desigualdades de classes. A Revolução Russa de 1905. Para trabalharmos o episódio do Domingo Sangrento, vamos explorar o quadro de Voschin, Cossack. Porém, antes da nossa análise, precisamos entender a imagem e suas intenções, ou melhor, as intenções dos homens no tempo, como diria o historiador Mark Bloch. E para aqueles alunos que estão participando da Olimpíada Nacional em História do Brasil, isso permitirá que percebam a imagem como um documento historicamente datado, concebido por determinado sujeito que pretendeu representar e guardar, por meio da imagem, um fato histórico, por ele considerado significativo de um tempo e de experiências históricas específicas. O Domingo Sangrento, ocorrido em 1905, em São Petersburgo, ficou conhecido, assim, pelo massacre cometido em janeiro de 1905 pelo Estado policial russo contra manifestações de uma passeata pacífica. Reivindicavam melhores condições de trabalho, eleições e a instauração de uma Assembleia Legislativa. O massacre gerou protesto em toda a Rússia, levando o czar Nicolau II a atender algumas exigências do povo, como legalizar os partidos e anunciar as eleições para a Duma, uma espécie de parlamento. Ou seja, a Rússia deixava de ser uma monarquia absolutista para se tornar uma monarquia constitucional. Após as concessões czaristas em resposta à pressão popular, as ações revolucionárias diminuíram. Com o recuo dos movimentos sociais, já em 1906, Nicolau II restabeleceu a sua condição de poder, retomando a censura à imprensa e reposicionando o Estado policial em todo o território russo. Ao gerar uma falsa esperança, sobretudo no que se refere ao processo de democratização do acesso das camadas populares ao jogo de poder, o czar fez com que a mentalidade revolucionária tomasse corpo e agisse, ainda que em uma perspectiva temporal preliminar, clandestinamente. A Revolução de Fevereiro de 1917. É importante observar a Revolução Russa como um processo, um curso histórico marcado por contradições, por fluxo e contrafluxos. Apesar de não haver uma relação direta e simplista entre as experiências de 1905 e aquelas que se realizaram em 1917,
É correto afirmar que as contradições da primeira experiência deram sustentação política e cultural para as ações de 1917. A crise de representatividade deu margem à crise política e com desdobramento entre os dias 26 e 27 de fevereiro. Os insurgentes tomaram as fábricas, ocuparam instituições oficiais, passaram a controlar os deslocamentos de trens e se aproximaram das forças oficiais que se rebelaram. A deposição do czar ocorreu ainda no dia 27 daquele mês. As forças populares e não partidos políticos protagonizaram o desmantelamento da monarquia absolutista reinante na Rússia. Após sua implantação, o governo provisório, para suavizar os atritos com as massas, permitiu a liberdade de expressão e a volta de líderes bolcheviques que se encontravam no exílio, como Vladimir Lenin. Com a volta deste, as influências do marxismo passaram a ser pautadas de forma mais sistemática, representando as teses de Abril, expressão da nova agenda política que se desenharia nos meses seguintes à deposição do czar. No contexto, a aliança entre os mencheviques e a burguesia presente na Duma não resolveu os problemas internos da Rússia, principalmente a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso impossibilitou uma relação entre o governo provisório menchevique e a população russa. Nesse momento, os bolcheviques vão crescer, principalmente com o discurso político idealizado por Lenin, de pão, paz e terra, e de todo o poder aos sovietes, ao operariado. Isso caiu como luvas. As teses de Abril, então, foi o grande discurso político bolchevique. Pão, alimentar o povo faminto, paz, retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, e terra, promover um processo de coletivização do acesso à terra para os camponeses. Depois dessa, o governo provisório, liderado pelos mencheviques, é derrubado e os bolcheviques iniciam a ditadura do proletariado a partir dos bolcheviques. A Revolução de Outubro de 1917 está traçada. Frente ao contexto conservador do governo provisório, os bolcheviques pautaram a criação de uma milícia revolucionária, objetivando com isso dar curso às ações que permitissem a legitimação do processo revolucionário deflagrado em fevereiro de 1917. Assim, surgiu o Comitê Militar Revolucionário, que teria como atribuição fazer frente à hegemonia de poder da Duma liderada por Alexandre Kerensky. Na noite de 24 de outubro de 1917, os bolcheviques tomaram a cidade de Petrogrado, obrigando Kerensky a fugir. A cargo do Conselho dos Comissionários do Povo, liderado por Lenin, ficou a tarefa de decretar a prisão das lideranças políticas ligadas à monarquia absolutista e articular a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que formalizaria a saída da Rússia da guerra.